Graças e paz, amados. Amém? Quem está feliz com Jesus, digam amém. Teve um que falou eu antes de eu terminar. Se eu falasse outra coisa, hein? Quem está feliz com Jesus? Amém. Aleluias. Nós também estamos felizes com o Senhor. Viemos de uma semana um tanto difícil. Mas Deus faz tudo como Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A irmã estava dizendo aqui, às vezes as nossas fraquezas, né? E a gente fala, estou fraco. Mas existe uma palavra de Deus que diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Aleluias. O inimigo não tem poder contra você, não tem. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo, amém? Ontem nós fomos ao sepultamento da nossa irmã Franci, e ao terminar algumas pessoas ficaram ali fora, uns com condolências, outros falando outras coisas, alguns indagando algumas coisas, do porquê Deus permite que pessoas sofram por um longo período de tempo para depois recolher. E aí, na hora da mensagem do sepultamento, o pastor Bruno estava fazendo. Ele disse que antes dela falecer, eles começaram a fazer um culto. O batimento cardíaco dela estava batendo 20. E quando eles começaram a cultuar, foi subindo. 30, 40, 50, foi até 150. Depois voltou e zerou e foi para a glória. E aí essa pessoa começou a perguntar por quê. Eu falei, por quê? A Bíblia diz lá em Eclesiastes que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de nascer e há tempo de... Ninguém vai morrer antes do tempo. Amém? E o crente, ele não morre. Ele passa desta para uma melhor. A Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Amém? Essa vida que nós vivemos aqui não é a vida que nós vamos viver. Né, pastor? Nós temos uma outra vida. Então nós vamos continuar essa vida. Mas Jesus disse uma palavra muito, mas muito importante. Ele disse, vigiai e orai, porque você não sabe que dia há de vir o vosso... Jesus já veio para a nossa irmã França, sim ou não? Jesus não veio arrebatar a igreja, mas a nossa irmã foi. E quem é que sabe qual é o dia que nós vamos? Alguém sabe qual é o dia que você vai falecer? Ninguém sabe. Então nós temos que estar prontos. E falando de uma semana difícil, eu passei a semana toda com dor na coluna, dor na articulação do quadril, dor no joelho, dor no ombro. E a minha esposa dizia, vai para o médico. Eu não gosto de médico, gente, não gosto de ir médico, não gosto. Mas vai no médico, e às vezes a gente é meio teimoso. Deus deixou os médicos aí para que a gente usufrua, sim ou não? E eu falo, não vou. Deus cura sim. Mas Deus cura quando não tem jeito para você. Nós temos que largar a mão de ser crentes preguiçosos e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Não, Deus faz, Deus não é nosso empregado, não. E aí, quando foi na sexta-feira, eu não aguentei mais, eu tive que ir ao médico. Aí eu fui, e chegando lá, demorou um bocado para que fosse atendido. E nesse período eu fiquei meditando algumas coisas. E quando me chamaram para ser atendido, o médico falou, diz aí onde é que está doendo. Eu dei risada. Ele falou assim, não, diz só onde está doendo, que eu também estou com dor aqui no meu pescoço. O médico falou isso para mim. Aí eu disse, estou com dor aqui, ali, aqui. Ele falou, então vou te encaminhar para o ortopedista. Passei pelo ortopedista, o ortopedista falou assim, quer tomar um remédio? Eu falei, eu vim aqui para isso, quero tomar um remédio. E aí me enviaram lá para uma sala, daqui a pouco vem um camarada lá com um roupão, e me coloca um negócio, você quer tomar uma injeçãozinha, algum remedinho, algum comprimidinho, embora para casa. Que nada, veio lá, colocou um acesso no meu braço, e veio com um tubo desse tamanho assim. Eu olhei e falei, tudo isso? Ele falou, não, tem mais 4. Eu falei, misericórdia. Aí colocou um tubo, depois que colocou outro, depois colocou outro, depois colocou outro. Gente, resumindo, todo o tempo que eu fiquei lá, eu saí sem dor no braço, sem dor na perna, sem dor nas costas, sem dor no lugar, ainda levantei cedo para ir no velório da nossa irmã. Ou seja, nós temos que correr atrás quando Deus nos dá essa
oportunidade, amém? Às vezes você vem até na igreja, eu vou na igreja hoje buscar uma cura, aí você sai daqui e não é curado. Mas se você for ao médico, que o médico está lá fora para você ir, você vai lá, ele vai te dar um remedinho, você vai ser curado e vai sair dando glória a Deus ainda, porque Ele te deu. É ou não é? E nós somos assim, gente. Eu sou assim. Mas vamos ler aqui a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Algo que Deus falou fortíssimo ao meu coração nessa semana. E eu quero repartir com vocês. Todos nós conhecemos essa passagem, mas nós vamos dar apenas uma resumida por conta do nosso tempo. Então preste bem atenção, abra o seu coração para ver o que o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. Amém? Gênesis capítulo 15, versos de 1 a 11. Gênesis 15, de 1 a 11. Aleluia, Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Já foi orado, já foi dito. Meu Deus, eu não tenho nada para oferecer, nada. Se o teu Espírito Santo não for comigo, eu não sei nem o que dizer, Pai. Eu vou apenas abrir a minha boca e eu peço que teu Espírito Santo fale conosco nesta noite. Toma todo o meu ser, ó Deus, a minha mente, o meu coração, os ouvidos dos meus irmãos e o coração dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 15, versos 1 em diante diz assim, vou colocar aqui o meu ajudante. Outra coisa que eu vou dizer para os irmãos, eu operei, Deus me curou das vistas. E quando eu saí do médico, o médico falou, use óculos. Eu nunca usei óculos. Eu leio, se eu for ler aqui, eu leio sem óculos. Mas ontem, depois do que aconteceu, eu falei, acho que eu estou errado. Se ele mandou usar óculos, eu tenho que usar óculos, né? E assim, nós somos teimosos. Depois falar, ai meu Deus, eu estou com a vista tão embaçada, mas você usou óculos? Não. Aí eu estou sendo teimoso. Então, eu vou usar óculos. Não preciso, mas eu vou usar. Aleluia. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as puder contar. E disse-lhe ainda, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. E disse-lhe mais, tome isso para você, tá bom? Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a ti esta terra para herdares. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, tome uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E lhe trouxe todos esses e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte um de frente para o outro, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Pule lá por 17. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por meio aquelas metades, e naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio até o rio Eufrates, até o grande rio Eufrates. Vai lá para o verso, capítulo 17, primeiro versículo. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e se... Anda na minha presença e se... Podeis assentar. Glória a Jesus. Amados, todos nós conhecemos a história de Abrão. Deus chega para Abrão e nós não vamos contar a história, apenas fazer um resumo. E diz para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Deus não disse para Abraão, sai daqui, eu vou dar um endereço para você, você vai até, liga o teu GPS e vai até tal lugar. Não, Deus disse, sai e vai que eu não tinha mostrado, vá, um lugar onde eu te mostrarei.
E assim sucedeu. Abraão vai, pega as suas coisas e parte em direção a lugar nenhum, porque ele não sabia para onde ele ia. Promessa de Deus. Deus nos promete algo que às vezes nós não enxergamos. Deus nos prometeu uma terra prometida, como está escrito na palavra de Deus, e às vezes nós andamos até mesmo sem direção, sem saber para onde nós vamos, mas sabemos que estamos indo em direção a alguma coisa. A vida de Abraão, nesse período em que ele saiu da terra de Ur dos Caldeus até toda a sua peregrinação, sabemos que não foi fácil. A nossa vida aqui na terra também, enquanto estamos nessa peregrinação, não é fácil. Dissemos aqui na terça-feira que ser crente é muito fácil. Ser crente é a coisa mais fácil que existe no mundo. Você pode chegar lá para fora e fazer uma pesquisa, 1000 pessoas, 99% vai dizer que crê em Deus, sim ou não? 99%, eu creio, então são todos crentes. E dizíamos que o difícil é ser crente cheio de fé, crente que tem o Espírito Santo de Deus dentro, e aí é difícil. Porque crente todo mundo diz que é, todo mundo. Quando saímos para as ruas para fazer evangelismo, a gente ouvia muito isso. Não, eu creio em Deus, eu já creio em Deus. Eu falei, eu sei que você crê em Deus, mas você já tem Ele dentro, porque crer é uma coisa, você receber é outra. E Abraão sai daquele lugar. E aí durante essa peregrinação houve grandes guerras, houve luta entre os pastores do seu sobrinho e os pastores dele, tiveram que se separar, depois teve a guerra dos 5 reis contra 4, aí pegam Ló e levam preso, e aí Abraão vai lá, pega os 318 nascidos da sua casa, dá armas para ele, treina, vai lá e resgata, Melquisedeque vai lá e abençoa Abraão, e toda a história, e vem decorrendo tudo aquilo, fala até de dízimo, né? Deu dízimo de tudo que tinha despojado. Até isso fala. E ele continua. Aí chega até esse ponto, onde Abraão, muito triste, chega para Deus e diz, Deus, como é que eu vou saber que eu vou herdar essa terra? O que eu tenho de prova para isso? O Senhor me tirou de lá daquela terra, o lugar de conforto onde eu estava, me tirou onde eu estava bem instalado, bem confortável, e agora qual é a prova que eu tenho de que eu vou herdar essa terra, de que eu vou chegar a este lugar, de que eu vou receber essa bênção? Qual é a prova que eu vou ter? Deus não deu prova, Deus pediu prova. Já perceberam que muitas vezes é assim que Deus age conosco? Queremos provar Deus, mas Deus nos prova. Na terça-feira nós falamos aqui, no Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. Mas depois vem escrito, bem-aventurado aquele que nele confia, ou seja, não precisa pedir prova para saber que ele é bom. Não precisa pedir prova para saber que ele vai cumprir com as promessas. Mas não é pecado você pedir prova. O próprio Abraão pediu prova, Gideão pediu prova, outros seres da Bíblia também pediram prova de Deus e todos foram respondidos. Aí, o que eu vou fazer? Aí Deus fala assim, ó, pega lá um cabrito, pega lá um carneiro, pega lá uma rola, pega lá uns pombinhos e faz um holocausto para mim, faz um sacrifício. Gente, deixa eu falar um pouquinho sobre sacrifício. Parece uma maldade da época, quando se pegava um animal, e tinha que ser um animal puro, um animal sem mancha, um animal inocente, tinha que ser o melhor animal, talvez o mais de estimação que você tinha, aquele que você mais gostava, você tinha que pegar aquilo e oferecer para o Senhor, e Deus falava, me dá, eu quero para mim. Você tinha que ir lá e matar, e aí pensamos, que maldade. Por que tem que pegar um animal inocente e sacrificar ele por causa de outra coisa? É dessa forma mesmo. Deus enviou Jesus Cristo inocente para morrer por nós lá na cruz do Calvário. Jesus não tinha cometido erro algum, era um puro, unigênito, único, e morreu por mim e por você lá na cruz do Calvário. Foi por isso que tinha que ser feito esse sacrifício. Mas aí continua a história. Diz a Bíblia que ele colocou aqueles animais, acredito que bem pela manhã, e começou a buscar a Deus, a interceder, porque naquela época eles costumavam queimar os animais e oferecerem sacrifício a Deus. Agora você imagine, Deus falou, coloque os animais à parte,
e as rolinhas deixe num corte, não deixe de lado. Só faça isso. Não era para pôr fogo, não era para fazer nada. Era só para fazer o sacrifício e deixar ali. E o resto era com Deus. Se você ler na continuação, lá para o versículo, finalzinho do versículo onde nós lemos, diz que começou a demorar para Deus responder, e as aves do céu começaram a descer para querer comer aqueles sacrifícios, aquele holocausto que estava sendo colocado ali. Os animais, acredito que os urubus, né, desciam, os abutres, para tentar comer o holocausto, para que não fosse aceito por Deus. Deixa eu falar, quando muitas vezes você também oferece sacrifício a Deus, às vezes os urubus da vida vêm tentando impedir que você receba a bênção de Deus, vem impedir que você ofereça algo para o Senhor, vem impedir que você venha para a igreja para adorar a Deus. Aí faça como Abraão, comece a enxotar em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que ele enxotava os animais. Interessante é que diz que demorou tanto. Verso 17 diz assim: sucedeu que ao posto do sol houve escuridão, eis que um forno, um fumo, uma tocha de fogo que passou por meio daquelas metades, e naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente será dado a esta terra, desde o rio até o rio Eufrates, o grande rio Eufrates. Eu comecei a ligar os fatos, gente. Vocês conhecem a história da construção do Jardim do Éden? Como foi que aconteceu por causa do pecado? E existia o rio Eufrates, o Tigre, mais um rio, e Deus colocou anjos ali cercando o jardim para que ninguém mais entrasse. E depois foi colocado, aprisionado, 4 anjos em volta do rio Eufrates para que ninguém mais mexesse. Eles ficavam aprisionados, e a um certo tempo esses anjos seriam soltos para atormentar as nações. E aí, olhando para uma pesquisa que eu fiz há pouco tempo, o rio Eufrates está seco. Não tem mais água, já está tudo seco. E eles acharam, os pesquisadores acharam lá cavernas em formato de prisões. Gente, olha o que está acontecendo no mundo. Guerras, rumores de guerra, terremotos. A Bíblia diz que as estruturas do mundo, da terra, seriam abaladas. Quem viu a televisão hoje em São Paulo deu 36 graus, até um pouquinho mais. 36 graus. Aqui chegou a quase 30, né? Lá deu 36 graus. Teve lugar que deu 45 graus. Tem gente morrendo de calor. Terra tremendo, terremotos. Tantas coisas que estão acontecendo. E se você olhar dentro da Bíblia, tudo isso está escrito desde o comecinho até Apocalipse. Que essas coisas iriam acontecer. E estão acontecendo. Vamos continuar. Deus faz um pacto com Abraão. E diz: Abraão, sai para fora. Dá uma olhadinha para o céu. Quantas estrelas? Alguém já tentou contar estrelas aqui alguma vez? Quando eu era pequeno, falavam para mim que se contasse estrela, dava birruga nos dedos. Alguém já ouviu falar isso aí? E um dia nasceu uma birruguinha no meu dedo, eu parei de contar estrela. A gente se apega a essas coisinhas, né? Mas aí sumiu a estrela e eu falei: vou contar de novo para ver se a birruga volta. Não voltou mais, ou seja, mito. A gente crê mais nas coisas que o mundo fala do que no que a Bíblia está falando para a gente. Conta as estrelas. Se você conseguir contar, se você sair lá fora, no dia que está sem nuvens, está o céu limpinho e você começa a ver nuvens, você não consegue contar, porque você começa a contar 1, 2, daqui a pouco você se perde de tantas estrelas que tem. Nos diz a Bíblia que existe mais estrelas no céu, olha só, do que areia. Já foram na praia, né? Já disse isso aqui uma vez. Tenta colocar sua mão na areia, depois olha assim, tenta contar os grãozinhos de areia que está na sua mão, ver se você consegue. Não consegue. Ou seja, Deus estava dizendo para Abraão: a tua semente será desta forma. Gente, quantas pessoas já morreram desde a época de Abraão até os dias de hoje? Quantas pessoas já morreram? E Deus estava falando de uma herdade, uma posteridade que viria através da semente de Abraão. Se fosse dar um título para isso que nós estamos falando, eu diria: até quanto tempo eu tenho que esperar? Abraão triste porque não tinha filho, já estava na sua idade de 89 anos, e aí chega a sua esposa e tenta dar uma ajudinha para Deus. Às vezes nós queremos ajudar a Deus, e chega para
para sua serva e diz assim: você vai se deitar com meu marido e vai me dar um filho. Só que Deus não tinha dito isso. Deus que disse seria das entranhas de Abraão, junto com Sara. Mas ao cabo dos 10 anos, quando eles já tinham guerreado, já tinham feito, Abraão vai e se deita com Agar e nasce então, quem sabe? Ismael. Era o filho da promessa? Não. Sabe, Deus tem promessas para você. E às vezes nós queremos adiantar. Deus está demorando, mas é porque não chegou a hora ainda. Não chegou o tempo ainda da sua promessa, daquilo que Deus prometeu para você. Assim como não chegou ainda, mas vai chegar. Porque Deus, se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não mente. 89 anos, já velhinho, teve Ismael. De repente chega 3 anjos debaixo do carvalho, chama Abraão: Abraão, vem cá. Abraão corre lá, se ajoelha e fala: pera um pouquinho que eu vou ali fazer um lanchinho para vocês. Vai lá, mata um bezerro e traz leite e faz e leva lá para eles. Aí eles dão uma ordem. Falou assim: olha, Deus mandou vir aqui falar para você o seguinte: você vai ter um filho e o seu nome será Isaque. Abraão riu. Ao mesmo tempo que Abraão riu, quando os anjos estavam falando, Sara estava lá atrás da tenda. Talvez, a mulher tem um costume de ficar atrás da porta assim, escutando as conversas, Algumas, sabe? Me perdoe aquelas que não são assim. Fica lá atrás da porta escutando. O que será que ele está falando? Ou então no telefone. O marido está no telefone lá, a mulher está do lado, assim, colada do lado, para ver o que ele está falando. E ela escutou. E aí diz a Bíblia que Sara riu. Sara riu, mas ela não deu uma gargalhada que nem vocês deram aqui, não. Ela riu para si mesma, para dentro. Ninguém podia ouvir a risada, mas Deus ouve tudo o que nós pensamos. E o anjo chega para ele e pergunta: por que você riu? E ela ainda tentou falar: não, eu não ri. Não, você riu sim. Ao certo tempo você vai segurar na mão um bebê e o seu nome será Isaque. Isso foi com 89 anos. Depois, Abraão já com 99 anos, e Sara tinha 10 anos a menos que Abraão, nasce Isaque, o filho da promessa. A sua promessa talvez não tenha chegado ainda. A sua promessa talvez esteja ainda em tempo de criação, está em tempo de espera, está em tempo de você aguardar, está em tempo ainda de você falar: quando será você chegar a Deus? E Deus falar da mesma forma como Ele disse para Abraão: você ainda não se sacrificou por mim, você ainda não se colocou na posição, você ainda não fez aquilo que eu queria que você tivesse feito. A irmã estava falando aqui sobre ajuda com as crianças. Às vezes nós temos as condições de fazer algumas coisas na igreja e nós não fazemos. Sim ou não? A preguiça, o tempo, não sei, alguma coisa tenta nos impedir. Mas Deus faz um pacto de uma forma diferente com Abraão. Eu quero que você amarre esse pacto com a nossa vida nos dias de hoje. Ele fez um pacto da seguinte forma: ele chegava para Abraão e falava: Abraão, você vai circuncidar todos os nascidos da sua casa. Todos o macho mesmo, todos os machos eram circuncidados. Quem sabe o que é circuncidação? Quem não sabe, melhor. O que é circuncidar? Acho que todos sabem, né? E diz a Bíblia que Abraão, na idade de 80, junto com Ismael, foi circuncidado, e todo macho da sua casa. Foi um pacto que Deus tinha feito com Abraão. Era uma promessa, um pacto que ele tinha feito, que aquele que não tivesse essa marca seria extirpado, seria banido, expulso da terra. Deixa eu te falar, nós também temos uma marca, chamada Espírito Santo. A marca da promessa, Espírito Santo, foi lá em Atos dos Apóstolos: e ficar em Jerusalém até que do alto recebeis a marca da promessa, o Espírito Santo de Deus. Mas se você não tiver essa marca, é da mesma coisa que aconteceu no passado, vai acontecer também no futuro. Você não vai entrar no reino do céu. A Bíblia diz que quem tem o Espírito de Deus, esse é de Deus. Mas quem não tem o Espírito de Deus, ele não é de Deus. Por isso que a gente fala tanto do Espírito. Por que a gente fala tanto Espírito, fala tanto dessas coisas? Preste bem atenção. Nasce Isaque, o filho da promessa. Aí quando Isaque já está grandão, tem pastores que pregam, não sei se o pastor pensa da mesma forma, que prega da seguinte forma: e Abraão foi com o menino lá. Não era menino não, gente. Se você olhar, se Sara tinha 89 anos, e ela morreu com 127 anos, e logo após,
o ato deles irem ao monte para sacrificar, ela faleceu pouco tempo depois, então ele tinha mais ou menos 37 anos de idade. Faz as contas aí. Então já não era um menino, já era um menino que sabia das coisas. Ou seja, se fosse uma criança inocente que fala, não, eu não sei. Mas não, ele foi sabendo, quando chegou ele sabia, bom, cadê o cordeiro? Deus proverá. Ele foi sabendo. Quando ele chegou para o seu pai e perguntou, escuta, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. Deus vai prover na sua vida tudo que você precisa. Você tem apenas que ser como Abraão, ter fé. Por isso ele é chamado pai da fé, porque ele creu, e porque ele creu, a Bíblia tem um versículo, não me lembro agora onde está escrito, que diz que ele é chamado amado de Deus, pelo fato dele crer realmente em Deus. Abraão sai com seu filho. Eu acredito também que os dois moços que ele foi, era Eliezer e Ismael, porque quando fala dos moços da sua casa, eu acredito que estava lá com ele Eliezer, Ismael, o filho dele mesmo, com Agar, e Isaac, que estavam indo. Ele falou para os dois moços, vocês ficam aqui, nós vamos ali, e logo nós... Gente, ele já estava dizendo que eu vou lá, Deus vai dar um jeitinho, porque ele não vai querer. Se ele falou que aqui seria uma grande promessa, ele não vai matar meu filho, eu vou lá. Mas ele foi com a intenção mesmo, ele falou, eu vou lá, Deus vai prover. Gente, às vezes a gente tem que confiar, às vezes não, sempre nós temos que confiar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus não estava provando a fé para ele, Deus estava provando a fé para Abraão mesmo, porque Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, Ele sabe até onde a tua fé vai, Ele sabe disso, mas você não sabe até onde vai a tua fé. Você só vai saber aonde vai quando você passar pela prova, quando você passar por aquela situação difícil, você vai olhar para trás e falar assim, passei. Sabe por que você passou? Porque você creu, e tudo é possível ao que crê. Se eu for contar a história da minha vida, daquilo que nós já passamos, daquilo que nós já vivemos, junto com a minha esposa, está aí junto comigo, passaremos a noite aqui dizendo testemunhos, dizendo de coisas que Deus fez na nossa vida, coisas que eram impossíveis aos nossos olhos e aconteceram. Eu estava essa semana conversando na oração dos pastores, e lá a gente falava... contando cada um o seu testemunho, e dizíamos que cada um contou o seu testemunho, e eu dizia, eu vi com os meus olhos, não foi ninguém que me contou, eu não estava lá contando o testemunho de alguém que recebeu uma bênção de Deus, mas eu dizia, eu vi mudo falar, eu vi aleijados andar, eu vi desenganados do médico irem para casa curado, eu vi com os meus olhos, não foi alguém que chegou para mim e contou. Ou seja, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que ter o meu testemunho, você tem que ter o seu testemunho, para você chegar lá na frente e dizer para alguém com autoridade, olha, o meu Deus faz. O meu Deus está vivo. Meu Deus continua operando. Você sabe por quê? Você está vivendo aquilo que você está pregando, você está vivendo aquilo que você está dizendo. Ah, meu Deus, amanhã não tem nada para comer. Deus proverá. Eu estou desempregado. Deus proverá. Eu não tenho dinheiro para, mas Deus proverá. Eu não tenho, Deus, tudo, Deus proverá. Ele chega para os discípulos e fala assim, por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer? Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão beber? Olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua riqueza se vestiu como um lírio desses aí, e eu cuido de cada um, quanto mais a vocês, homens de pouca... Gente, os discípulos andavam com Jesus, viram os milagres, viam tudo que Jesus fazia. Imagine Pedro andando em cima da água, foi até Jesus. Imagine, chega lá as curas, os milagres, os mortos eram ressuscitados, e eles vendo tudo aquilo. Mesmo assim, às vezes tinham um coração duro. Mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas... nós não vimos isso, mas eu creio. Eu não vi nenhum morto ressuscitar, mas eu creio. Eu já contei aqui para os irmãos, uma certa vez nós fomos no velório de um irmão. Gente, eu falo isso porque foi coisas que marcaram minha vida. E o apóstolo Miguel hoje
disse para mim que eu estava na ilha, ele disse assim, dá para você lá me representar, lá no sepultamento do nosso irmão, porque eu estou na ilha, não vai dar tempo de eu chegar a tempo do velório. E eu disse, eu vou. Aí cheguei lá, quando eu cheguei no cemitério, entrei, o irmão estava sozinho dentro do salãozinho lá onde era a fita velório, os parentes tudo para fora, todo mundo estava sozinho lá, abandonado, corpo sozinho lá. E eu entrei para dentro, aí me veio uma passagem, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, pai e a mãe, o resto sai fora, sai todo mundo para fora, e manda que aquela menina se levanta lá, de Jairo, lembra disso? Isso me veio na mente na hora. E eu disse, eu vou mandar esse homem levantar desse caixão. Gente, eu estava com a fé, mas então, sabe, eu vou mandar esse homem levantar. Eu estava sozinho, eu falei, não tem ninguém aqui, eu vou falar para ele, levanta em nome de Jesus, ele vai levantar. E aí eu fui lá fora e falei com o presbítero Geraldo, disse presbítero Geraldo, eu estou com vontade de mandar aquele homem lá levantar e ir embora para casa. Ele falou, não faz isso! Eu falei, por que, irmão? E ele disse, o homem está com câncer na próstata, está com não sei o quê, está com diabetes, está com... Falou uma infinidade de doenças. Ele vai partir para o descanso, você quer que ele continue sofrendo? Deixa o homem embora. Às vezes, sabe, a gente quer que Deus faça as coisas aqui, mas não é para fazer. Por que Deus permitiu? Porque chegou a hora. Tudo tem o seu tempo determinado. Então chegou a hora, chegou o momento. Tem coisa que a gente está orando para Deus fazer, mas não é para orar, porque às vezes a gente vai para o deserto. Não é para você sair de lá enquanto você não for curado. Às vezes Deus coloca alguém para ele no deserto e você vai lá e fala assim, Deus tira fulano do deserto. Não, não é para você orar, é para Deus fazer a vontade dele naquela pessoa, não é para tirar. Deus fortalece ele, para que ele possa passar pela prova, assim como Abraão, subindo com o seu filho. Talvez, imagine, pastor, pegar o seu filho e Deus fala, mata o seu filho para mim. Sacrifica ele para mim. E você subir no monte sem nada na mão, só com a lenha ou o cutelo, eu vou chegar lá em cima e vou ter que matar o meu filho. Qual seria o meu sentimento nessa hora? Se eu não tivesse enraizado naquilo que, nas promessas do próprio Deus para a minha vida, eu começaria a murmurar. Sim ou não? Começaria a maldizer o meu Deus. Por que o Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Mas Abraão foi. Quando chegou lá, o Deus proveu aquilo que necessitava para o seu sacrifício. Deus vai prover na minha e na sua vida aquilo que você está precisando. Basta você crer. A Bíblia diz que Abraão creu, por isso ele foi imputado por injustiça. Ou seja, Deus falou assim, agora eu sou o teu Deus, eu sou o teu galardão, sou eu quem te protejo. Olha, vai sair uma multidão de você, das suas entranhas, vai sair uma multidão. Conta aí, conta as areias também do mar, se você puder contar. A nossa irmã França foi embora, deixou o seu legado. Quantas pessoas eu ouvi falando lá que a irmã França era uma pessoa bondosa, a irmã França é que aconselhava, a irmã França é que fazia isso, né, irmã Nide? A irmã França conhece até mais do que eu, porque deixou o seu legado, sabe? Você tem que deixar um legado aqui na terra também. Se Jesus vier para você hoje, ou amanhã, alguém tem que ir no seu velório dizer assim, ó, irmão fulano de tal, foi uma bênção na minha vida. O irmão fulano de tal, olha, ele fazia isso, fazia aquilo. Agora tem gente quando mais fala assim, Deus que leve embora, porque estava perturbando aqui na terra, só fazia mal. Já viu falar isso aí? Ainda bem que se livrou dessa... Não é assim. Você tem que deixar esperança, saudade. Fulano foi, mas deixou um legado para nós. Agora deixa eu te falar. Jesus Cristo foi lá na cruz do Calvário. Há mais de 2000 anos atrás. Ele morreu. Ele deixou um legado. Por isso você está aqui nesta noite por causa do legado que ele deixou. E ele disse assim, olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também. Uma promessa dele. Crede também em mim, na casa do meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês para que onde eu estiver, vocês possam estar. Promessas de Deus. Aí às vezes fala assim, não, mas Jesus estava falando para os discípulos da época, não é para mim não. Gente, os discípulos já morreram. A palavra permanece. Passarão o céu, passarão a terra, mas não passarão.
Se você ler lá em João 17:20, está escrito assim: quando Jesus estava orando pelos seus discípulos, ele dizia: rogo não somente por estes, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Vocês estão aqui porque vocês creem na palavra. Então Jesus orou por você naquela época lá, porque você creu na palavra. Jesus está voltando, meus queridos. Jesus está voltando, é promessa dele. Ele cumpre as suas promessas. Às vezes nós fazemos promessas aqui, nós não cumprimos, mas ele cumpre tudo aquilo que ele promete. E nesta noite ele tem uma promessa para cumprir na sua vida, e você sabe. Você que veio aqui com a esperança de alguma promessa, talvez a sua promessa ainda não chegou. Ele está dizendo para você nessa noite assim: espere mais um pouquinho, que a sua promessa vai chegar. No tempo certo vai chegar. Na hora certa vai chegar. Não sou eu quem digo isso, é a palavra de Deus. Então tudo tem o seu tempo. A sua bênção está determinada já. Está determinada. Basta você esperar no Senhor. Por isso Abraão esperou tanto tempo. Quando será, meu Deus? 90 anos, 99 anos. Mas chegou a sua vez, chegou a sua promessa. E por causa das promessas, hoje nós estamos falando de Abraão aqui. Daquilo que Deus tinha dito para ele, estamos falando há milhares de anos depois do que aconteceria. Amém, meus queridos? Vamos nos colocar de pé. Amém. Aleluia, Jesus. Quem tem promessa de Deus, e faz um sinalzinho assim com a mão. Não é só promessa de salvação, não. Promessa aqui na terra. Olha, eu prometo que Deus prometeu salvar a sua família, Deus prometeu salvar o seu filho, Deus te prometeu um emprego, Deus prometeu alguma coisa para você. Alguém tem promessa aqui nesta noite e talvez esteja sendo liberada nesta noite ainda, eu não sei. Se você tem promessa, você vai colocar a mão no seu coração e você vai falar para Deus: eu creio nas tuas promessas. Repitam comigo: Deus, eu creio nas tuas promessas. E nesta noite eu vou sair daqui mais crente do que eu entrei e aguardar o cumprimento das tuas palavras, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos mais uma vez por esta noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu enviaste Jesus Cristo para morrer por nós ali na cruz do Calvário. Seu único filho, Deus, foi colocado em sacrifício. Sabemos que foi um momento difícil para ele, Senhor, mas ele não, ó Deus, não negou-se de se entregar a si mesmo por nós, mas se entregou. Foi até a morte e morte de cruz. Mas hoje ele está vivo, está ao teu lado, assentado, intercedendo por cada um de nós, aguardando aquele grande dia, onde as trombetas vão soar e vamos nos encontrar com Ele, Pai, nas nuvens, e assim estaremos contigo por toda a eternidade, Senhor. Senhor, cumpra as tuas promessas na vida do teu povo aqui nesta noite. Acrescenta a fé, acrescenta o amor, acrescenta a esperança, para que Deus, assim, a tua palavra se cumpra na vida de cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a minha oportunidade.